Muito do que está no meu livro, nos livros, principalmente na terceira edição, ele não tem o nome de saúde blindada, porque eu resolvi manter o nome oficial, antigo, que é o que eu gosto, que é um nome, assim, muito mais antigo do que o livro, porque você é o que você come é uma frase de 4.000 anos, é de Hipócrates, né? A gente morre pela boca. Mas no livro tem conceitos interessantes que dá uma ideia de tudo o que a gente fala, que é o que a medicina, infelizmente, esqueceu. A medicina se aprimorou em tratar doenças, e a medicina ganha dinheiro com coisas que, às vezes, não é o que eu aprendi. Né? A gente sabe que cirurgia não é a primeira conduta na maioria das condutas, é sempre um tratamento médico. E é isso que o livro mostra, o caminho de você ter uma saúde blindada. O saúde blindada não é mágico, não é um negócio de uma varinha mágica e eu estou com saúde blindada, eu estou com a imunidade ótima. Não. Né? Tudo isso significa um trabalho. E um trabalho sabendo quais são as doenças que a gente tem que tomar cuidado, né, hoje. As doenças mais comuns, todo mundo já viu falar em infarto. Né? Aqui um coração de uma pessoa obesa. O coração fica gordo, por fora e por dentro. Né? O cérebro, hoje, é uma das causas de morte mais comuns. O derrame, hoje, aumentou brutalmente nos últimos 10 anos. Fígado, que tem aqui embaixo um fígado normal e um fígado com esteatose. E eu sempre falo, olha, todo mundo, quando fala, meu fígado é gorduroso, o pessoal põe a culpa na gordura. E não é a gordura o culpado só. É o carboidrato, são os açúcares, são os drinks. Então, essa página representa praticamente os principais problemas que a gente tem na saúde médica mundial e que não tem tratamento. Não tem. Ah, mas eu fiz uma cirurgia do coração porque tive um infarto. Você não fez um tratamento do coração. Você fez uma ponte de safena ou botou lá um stent, que é uma mola dentro da artéria, ou fez um produto químico, um diabo verde, para desentupir uma artéria. Mas você não tratou a doença do coração, que é a sujeira no coração, o entupimento nas artérias do coração. Você teve um derrame, um acidente vascular cerebral, pode até ter feito um tratamento clínico, até cirúrgico, mas você não tratou a doença. Por quê? Porque aquela parte do cérebro que foi entupiu e que destruiu, morreu. Aquela parte do coração que sofreu um infarto, mesmo que você tenha feito um tratamento e recuperou, aquela parte morreu. E o fígado, que está todo sujo de farinha, carboidrato, drink, suco de fruta, água de coco e gorduras, morreu. Isso que as pessoas não entendem. Então, muitas vezes o pessoal fala, eu tive um infarto e melhorei, curei. Você não curou de nada, você tem uma sequela no coração, e você fez um tratamento de encanador, sabe? Alguém foi lá e fez uma gambiarra cirúrgica. Então, hoje, a gente tem alguns problemas que a medicina está precisando se preocupar. Não é só o coração e o cérebro. Os rins estão em epidemia mundial. A gente está hoje com até 13, quase 15% do mundo está indo para diálise. Só não vai para diálise porque morre antes. Tem muita gente indo para a diálise. Por quê? Porque é um erro comum das pessoas acharem que os filtros, que são nossos rins, vão durar a vida inteira se a gente continuar botando lixo para dentro. E o lixo para dentro é o lixo da comida, é o lixo de remédio inadequado ou de má qualidade, é o lixo de infecções, tudo isso sai pelo rim. Então, e o corona, por exemplo, o coronavírus ataca o rim para valer, como está atacando o cérebro. E aí, quando você destrói parte do rim, eu não consigo recuperar, eu tenho que ajudar a parte que sobrou, como no coração, como no cérebro. A pele, tem uma foto da pele aqui mostrando os folículos pilosos. Por que eu mostrei a pele? Porque o câncer de pele hoje é o câncer mais comum no mundo inteiro. E a gente vive falando disso. Então, e o cigarro? O cigarro não tem nem o que falar. Mas o cigarro ainda é um problema. E quem hoje fuma mais são as mulheres. Né? No mundo inteiro, as mulheres estão fumando mais do que os homens, principalmente moças, jovens. E aí a mulher tem um problema,
Porque a mulher já tem um problema de coagulação com frequência. Ela vai engravidar. Ela toma pílula com frequência para não engravidar, que aumenta o risco de coagulação. E o cigarro aumenta muito o risco de trombose. Resultado, as mulheres estão tendo muito mais derrames do que os homens, no mundo todo. E o estresse, que é um problema difícil e cada vez pior. E o Brasil é campeão mundial em algumas coisas. Por exemplo, o Brasil é campeão mundial em câncer de pele. O Brasil é campeão mundial em consumo de remédio para dormir. O Brasil é campeão mundial em consumo de remédio para ficar calmo, né? Para depressão ou para ansiedade. O Brasil é campeão mundial de consumo de remédio para emagrecer, que é proibido. O Brasil é campeão mundial em consumo de crack. Crack, não crack de futebol, crack é droga. Por quê? Porque o crack é o lixo da cocaína. Então é barato. Você compra por R$5, $1, uma dose de crack. Então tudo isso interfere com nossa saúde como um todo. E uma das coisas que mais... Eu falei outro dia uma live sobre dor nas costas, atestado. Qual é o atestado mais comum? Não hoje, né? Hoje é infecção, quadro infeccioso, corona, covid, qualquer coisa assim. Mas o atestado mais comum que a gente tem no Brasil é dor de coluna, dor nas costas. Por que dor nas costas? Primeiro porque o brasileiro, eu vou falar do Brasil, mas isso vale para o mundo inteiro, não está fazendo o tratamento preventivo da osteoporose, ou da osteopenia, ou da doença óssea, ou da artrose. Por quê? Porque isso é tratamento preventivo. Se eu quero, por exemplo, um pé de milho, quem planta uma plantação de pé de milho, ele quer o pé de milho bonito, alto, ereto, não é quem planta árvore, quer uma árvore bonita, tal. Eu preciso de uma estrutura firme para ter uma árvore bonita. Isso significa adubar adequadamente o pé de milho, de jabuticaba, do que quer que seja. E aí, por exemplo, essa foto mostrando uma senhora envelhecendo e ficando baixinha, menor de altura, e a coluna curvada, porque a coluna, essa foto do lado direito, essa foto é antiga, eu gosto dela, porque você vê as vértebras e vê uma vértebra esmagadinha. Por quê? Porque vai esmagando, você vai tendo osso poroso, esse osso poroso encolhe. É como um travesseiro que vai ficando velho, ele vai ficando mais murcho. Isso acontece nos discos entre as vértebras e no osso, e na pele, e no cabelo. O corpo todo envelhece. E o envelhecimento do corpo não começa aos 40, 50 anos. Começa aos 15 anos, 12 anos, 18 anos. Por quê? Porque é nessa fase, a gente tem uma saúde que vai crescendo em velocidade até os 12, 13, 14, 15 anos, que é chamado do segundo estirão, a segunda esticada, né? E a pessoa cresce porque está com os hormônios a todo vapor. E aí, se ele não está comendo adequadamente, se é uma criança que não tem uma alimentação ideal, equilibrada, mesmo com as bugigangas, porque bugiganga faz parte, mas tem que ter o equilíbrio mais as bugigangas. Essa criança vai desenvolver, mas ela já vai ter osteoporose. Eu tenho muitos jovens de 12, 15 anos com osteopenia e com osteoporose. Ou seja, eles não sentem nada, mas eles vão ter um problema no futuro. Ah, mas isso é importante para a saúde blindada? Sim. Porque se você começa a ter muito problema no sistema de osso esquelético, com certeza você vai ter muito problema no sistema muscular, você vai ter muito problema no sistema de pele, que é derme, você vai ter colágeno ruim na estrutura esquelética e colágeno ruim na pele, na unha e tudo mais. E a gente tem um outro problema do envelhecimento. A gente está ficando 99 anos vivos, né? Que a gente vai morrer hoje com 100 anos, muita gente, e vai encontrar doenças pelo caminho. Quais doenças a gente vai encontrar pelo caminho? Doenças infecciosas. Então, você vê, a dengue, que era uma doença que, 100 anos atrás, um médico chamado Oswaldo Cruz conseguiu acabar com a dengue e com a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, em Santos e em São Paulo, simplesmente botando lixo no lixo, recolhendo esgoto e botando tubulação para esgoto, ou seja,
higiene nas ruas. E ele quase foi linchado pela população por causa das regras de higiene que ele impôs no Rio de Janeiro há 100 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo no Brasil, em cidades de primeiro mundo, como São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, uma epidemia de dengue, que obviamente veio seguida da epidemia de Zika, chikungunya, febre amarela, que entrou na cidade. Então, nós temos doenças hoje que são doenças muito complicadas, porque os países, mesmo o Brasil, como tendo ilhas de primeiro mundo, o país é de quarto, quinto mundo. A gente já foi de terceiro. Hoje nós temos favelas, tem muito mais gente na favela do que na cidade, às vezes. Né? Sem esgoto, sem água adequada, sem higiene e com falta de educação. E aí nós temos as doenças transmitidas pelo ar, como o resfriado comum, como a gripe comum, como as infecções virais mais graves, como sarampo, catapora, tudo vem pelo ar. Né? E essa foto é do coronavírus, mostrando que o corona fica no ar, numa sala, por horas. Então, quando a gente vai fazer uma live do corona, obviamente, mais demorada, uma super live mais demorada e mais detalhada, mas isso aqui eu falei há um ano atrás, falei, olha, a máscara é obrigatório, mas uma máscara que funcione. Não adianta eu colocar um sapato fininho, feito de pano, e andar na rua. Esse sapato fininho, feito de pano, não vai resolver. Eu preciso de um sapato com uma sola, um couro bom. Então, a máscara eficiente, ninguém está falando. Mas eu estou insistindo hoje que a máscara precisa ser uma máscara de qualidade útil, ou seja, que retenha 95% das microgotículas que eu emito quando eu falo. E as pessoas hoje, infelizmente, por falta de dinheiro, por falta de conhecimento e porque a mídia deu corda, que a máscara, qualquer máscara serve. Não serve. A gente está vendo que a maioria das máscaras não estão protegendo. Fora que as pessoas não estão fazendo nada. Vocês estão vendo como é que está as aglomerações no Brasil e no mundo. Né? Gente sem máscara, em festa, e esses jovens de 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos vão lá, pegam o vírus e levam para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó e para quem quer que seja. Então, agora eu tenho que mostrar alguns gráficos para vocês entenderem por que é importante ter uma saúde protegida, um sistema imunológico protegido. Então, saúde blindada não é só melhorar o sistema imunológico. Tem um lado da pessoa. Tem um lado que, se você não fizer, não vai adiantar. Então, olha só, isso aqui é estatística mundial. Né? Quais são as principais causas de morte? A primeira, que é de 32%, é causa circulatória, entupimento. É coração, cérebro e rim. Eu não coloquei rim aqui, mas está junto. Entupir o rim, vai entupir, vai para a diálise. Entupir o cérebro, vai ter um derrame. Entupir o coração, vai ter um infarto. Mas entupir o quê? As artérias, a tubulação, né? As artérias e veias entupindo, principalmente a artéria. Então, a principal causa de morte ainda é circulatória. Infelizmente, a cardiologia tem um marketing muito grande e fala o tempo todo do coração. O problema não é do coração, o problema é da circulação. E aí entra uma crítica que eu sempre faço às faculdades de medicina. Deveriam obrigar, reprovar aluno que não estuda medicina adequadamente. Porque o aluno, eu dei aula numa escola boa, federal, aqui de São Paulo, que é a minha escola, a Escola Paulista de Medicina. E dei aula na Universidade Federal do ABC por muitos anos. E dei aula numa universidade particular grande aqui de São Paulo, de origem católica. E o que aconteceu? Não se reprova aluno. O aluno na faculdade de medicina, ele entra no primeiro ano, eu vou ser cardiologista. Ele não estuda nada, ele empurra com a barriga. E depois ele vai aprender cardiologia depois da residência. Mas o que acontece? Ele perdeu a oportunidade de aprender medicina para valer. E esse é um erro no mundo inteiro. O indivíduo entra, ele quer ganhar dinheiro. São poucos médicos de coração. A maioria é comerciante. E aí ele vai para a especialidade.
Tem gente que tem especialidade e é bom médico? Tem. Mas a maioria tem especialidade e ele não sabe medicina. E o que aconteceu? A cardiologia tem um marketing muito pesado. E um marketing muito pesado. Antigamente, tudo queria operar coração. Agora não, tudo é stent. E tudo agora vamos fazer queimar lá o nó do coração, né? E aí, tudo caro, tudo procedimento de 100, 200 mil. E que aí você vê o comércio na medicina explodindo. Agora, a causa dos infartos, dos derrames, da falência renal, nós vamos falar mais para frente. A segunda grande causa de morte no mundo inteiro está sendo câncer. Por que câncer? Porque hoje a gente tem muita agressão para a nossa máquina. Uma agressão é a luz solar, a luz de casa, a luz do escritório, a luz de tudo. A luz transmite muita onda. Lembra que a gente falou de ondas? E as ondas, a luz ultravioleta é a pior, né? Tem a UVA, UVB, mas a gente recebe luz o tempo todo e nós precisamos de luz, mas precisa tomar cuidado. Por quê? Isso, o câncer de pele. Agora, e o câncer de dentro do corpo? Por que está tendo tanto? Quando a gente come uma bolacha, um biscoito, um pão francês, um bolo de mercado, de padaria, um pão de forma, um panetone, aquilo foi feito há semanas, meses atrás. E aquilo tem 20, 30 substâncias químicas para preservar aquele alimento. Ah, mas é gostoso. Eu não estou discutindo nada disso. Estou discutindo o que tem lá dentro. Então, quando eu compro leite e fervo e preparo o meu iogurte em casa, é uma coisa. Quando eu compro um iogurte colorido, que tem um monte de produto, e ele foi feito para durar 6 meses, então tem muito conservante. Além disso, ele tem cor vermelhinha de morango, mas ele não tem morango praticamente. Pode até ter, mas ele tem extrato de alguma coisa química que vai dar gosto de morango. E a cor vermelha, para ficar aquela cor vermelhinha do morango, da framboesa, eles usam colchinilha. O que é colchinilha? É uma pulga, como se fosse um pulgão, um carrapatinho que é criado em laboratório, mas é um animal, é uma pulguinha que chama colchinilha, que é criado em laboratório, que quando você esmaga, solta uma tinta vermelha, você joga no iogurte, no sorvete, e você está comendo colchinilha. Aí teu filho começa a ter alergia a tudo e não sabe por quê. Porque dentro daquelas bugigangas que a gente deu para a criancinha, desde que nasceu, o organismo começa a criar anticorpos contra 30, 40 substâncias que estão num potinho de comidinha de bebê. E aí a criança fica alérgica. Ao quê? Ah, ele é alérgico ao leite. Não, é o que veio no leite. Ele é alérgico a biscoito do glúten, não sei o quê. Não, não é o glúten. É o que veio com o glúten. Então, a medicina continua caindo no golpe de vender o que a indústria alimentícia quer vender. A indústria não fala que a culpa é deles, que tudo tem produto químico em excesso. Para quê? Para ter conservação. Então, quando eu compro um pão de forma, ele está lá um mês pronto na prateleira. Né? Então, o câncer está explodindo. Tá. E aí, esse produto químico no meu sangue, no meu tubo intestinal, vai aumentar câncer de garganta, de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino e outras coisas mais que a gente vai deixar para uma super live. Aí vem pulmão e via respiratória. IVAS quer dizer infecção de via aérea superior. Pulmão e infecção de via aérea superior mata muita gente. Vai somando 7 com 4,57 com 5. São 12%. Então, só aqui eu tenho 30 mais quase 20, vai dar 50, 65% das mortes são por problema de entupimento, problema de química e problema de pulmão ou de via respiratória. Né? Sinusite, rinite, otite de repetição, uma hora você vai dançar, porque isso vai dar infecção no pulmão e aí você morre. Mas o início começou numa rinite não cuidada, uma sinusite que você deixou ali, que vai e vem, vai e vem, vai e vem, quer dizer, nunca foi. Todo mundo que fala, eu tenho infecção de vez em quando, toda hora, é porque nunca curou a infecção, eu tenho que debelar. E as outras causas de morte são demência, doença de diabetes, DM, diabetes mellitus, fígado, doenças neonatal, diarreia, jeca.
Para quem não é a abreviação de diarreia, gastroenterocolite aguda, né? E, bom, em resumo, tem várias outras causas de morte. Aí eu mudei o gráfico mais um. Eu peguei um outro gráfico, pegando a diferença de 2000 para 2019. De novo, quem é que mais mata? Doença arterial coronariana, não, doenças vasculares. Ah, então eu vou no vascular? Não, você vai num médico. Mas doenças de entupimento é primeira e segunda. Sendo que o derrame nos países de primeiro mundo está quase igual ao infarto. Tá? Doença pulmonar, infecção do baixo trato respiratório é a mesma coisa, ou seja, o 1, 2, 3 e 4 é o mesmo gráfico anterior. Aí criança morrendo, tem muita criança morrendo, câncer de traqueia, Alzheimer, mata. Diarreias, diabetes e tal, e doenças renais. Doenças renais, hoje a estatística é que até quase 15% da população está com problema de rim e não sabe. Porque os médicos erram, olha a creatinina e deixa, tá tudo bem. Então, vamos lá ver outro gráfico. Esse é mais simples. Qual a causa daquilo tudo que eu mostrei? Por que tem aquele monte de entupimento? Por causa de 3 doenças, 3 fatores principais. O primeiro é a obesidade. A obesidade é responsável por metade dos problemas que a gente tem no mundo hoje. E o cigarro, a outra metade. E o álcool? O álcool já é um pouco menos, mas também. Porque o álcool vai dar obesidade, a maioria tem uma barriguinha e por dentro está tudo entupido. E aí as outras causas, infecção hospitalar, intoxicação, arma, acidente, droga, vai decaindo. Então, se a gente resolvesse a obesidade, cortasse o cigarro e o álcool ficasse como drink, a gente mudaria muito a saúde mundial. Muito. E aí entra, só para relembrar, vocês já devem ter visto isso, há 100 anos atrás, uma foto, né, do médico Oswaldo Cruz, a evolução do homem, nós estamos cada vez mais transformando nossos filhos em porquinhos, gordinhos, mal educadinhos, com diploma na parede, sem emprego, né? E com 40 anos indo na balada, com 40 anos indo para a praia, sem máscara, quer dizer, e voltando para casa, né? Então, em 100 anos, a gente saiu de um Brasil que estava com lampião a gás ou lampião a carbureto, né? Aí veio o avião, aí veio a luz elétrica. Em 100 anos, o mundo mudou. E mudou para pior, né? Hoje nós estamos com a obesidade como a principal doença no mundo. Ah, mas o americano, que é primeiro mundo, é muito mais gordo do que a gente. Tem gordos, muito gordos lá. Mas não importa, vamos cuidar do nosso quintal. Então, a gente está engordando por causa da nossa bagunça em excesso de bugiganga. Mas bugiganga é bom, é ótimo, mas a bagunça está comprometendo. Então, não é culpa do McDonald's nem da lanchonete, é culpa da família. É culpa da família que não está botando regra para as crianças. E a família que, desde criancinha, está dando potinho de comida do vidrinho, né? Tudo errado desde criança. Saquinho de amendoim. Quantas vezes eu não vou por aí, eu vejo criança no berço, no carrinho, de 1 ano, comendo amendoim, xizito. Isso vocês vão ver. E a gente está envelhecendo, mas vocês podem ver que a maioria das fotos de gente velha é magra, porque é muito difícil o indivíduo gordo chegar à velhice mais avançada, porque a mortalidade é maior no gordo, né? Então, como é que a gente vai poder cuidar da saúde blindada? O resumo que eu sempre falei, vocês já devem decorar, que são 5 dicas simples, e a gente vai destrinchar um pouco agora. Mas a primeira, tem que mudar a alimentação. É difícil? É a coisa mais difícil, ainda mais quando você está em família. Porque quando você está em família, existe um negócio chamado os ladrões de sonhos, né? Você sonha em querer fazer uma dieta e dar uma melhoradinha na barriga e no corpo. Você sonha em querer ir para a academia, levantar mais cedo, mas o teu companheiro, a tua companheira, não faz. E aí, na família, tudo fica mais difícil. Mas, infelizmente, é aquilo que, no final do meu livro, eu escrevi uma frase assim: comece por você, esquece o resto. Porque se a gente for ficar ancorado com uma, sabe aquelas coisas de filme de antigamente, com uma corrente amarrada no pé e uma bola de ferro,
Às vezes, essa bola de ferro e essa corrente amarrada na nossa perna mora com a gente, faz parte da nossa vida. Então, se a gente quer mudar, eu tenho que mudar primeiro sozinho. Essa é a coisa mais difícil que tem. Mas, às vezes, acontece. A gente ouve tanto falar, bate tanto, e um dia você fala, eu vou. E aí você se acostuma. Então, modificar a alimentação, tentar reservar os brindes, o prêmio, a medalha, para o domingo. Se você já chegou numa meta razoável, se você ainda está no caminho, não, espere chegar no final da batalha. A segunda coisa, controlar, ter doenças controladas. Eu vejo com uma frequência brutal, ainda mais agora durante o Covid, as pessoas simplesmente, acabou meu remédio da pressão e eu estava bem, parei. Acabou o remédio lá do diabetes, parei. Acabou o remédio do ácido úrico, parou. Quer dizer, as pessoas vão no médico, tem uma receita até correta, o que é difícil, uma receita boa, mas elas param porque acabou, ou deixa acabar, né? A terceira coisa que é a consulta médica preventiva, que aí faz parte de ter um médico de família, um médico que você conheça, que vá com ele 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. Quarta coisa que é obrigatória, a gente vai citar daqui a pouco, que é a atividade física aeróbica repetitiva, diária. Porque se você fizer 2 vezes por semana, você vai ficar dolorido e vai desistir. Se você fizer hoje uma atividade, amanhã você vai ficar dolorido, mas você faz outra aula de novo, você elimina o lixo que está provocando dor muscular. Então, eu me lembro que muitos professores de educação física, muitos atletas que me perguntavam, eu estou querendo ser personal, eu vou fazer convite para 3 vezes, 2 vezes por semana para arrumar aluno. Eu falei, não, convide para 5 vezes por semana. Por quê? Porque se você faz 2 aulas por semana, ele vai ficar com dor e vai desistir. Quem faz todo dia, o corpo se adapta melhor. É óbvio que é progressivo, é todo dia, mas sem pauleira, né? Coisa de entrar numa academia e ficar lá no máximo do máximo, isso é loucura. Você tem que ir progressivo, vai aumentando, vai dando degrau a degrau, aumentando a intensidade. O tempo é sempre o mesmo. E a quinta dica de saúde blindada é tirar aquilo que faz mal, que são todos os venenos, que eu já falei do excesso de bugiganga, da bebida, do cigarro, das drogas, drogas legais e drogas ilegais, e de todos os vícios, porque mesmo um vício de celular, vício de internet, vício de novela, vícios transformam a tua produção hormonal. Então, todo vício desequilibra. E aí é que a gente tem que lembrar. Tá bom, eu preciso mudar minha saúde. Então, como é que eu mudo? Eu quero mudar a minha defesa. Não adianta você simplesmente aumentar teu sistema de defesa se você não cumprir regras básicas que são essas iniciais. Então, uma pessoa que quer tomar vitamina, eu quero tomar um monte de vitamina, que foi no médico ortomolecular, que a maioria é charlatão. Ortomolecular, até onde eu conheço, não tem nenhum honesto, porque eles estão baseados em uma medicina que não provou nada. É para ganhar dinheiro, e geralmente manda fazer receita com um amigo. Então, assim, não adianta se entupir de bugiganga boa ou ruim se você não fizer os primeiros 5 itens. Os 5 dicas de saúde blindada são importantes. Mas eu preciso melhorar a minha imunidade também. Então, vamos lá. O nosso sistema de defesa, o primeiro já é a barreira anatômica. A pele é uma barreira. A mucosa, a pele da boca, a pele do nariz, a pele do olho, a pele do intestino, é uma barreira, né? A parede da artéria, imagina que isso é uma artéria, né? A parede de dentro da artéria, a pele de dentro da artéria e da veia é uma parede. Por quê? Porque o sangue está circulando com um monte de coisa. Glóbulo vermelho, glóbulo branco, lixo, gordura, açúcar, vírus, bactéria. Então, dentro do tubo, que a gente chama de artéria, veia e tubo linfático, né, que são os vasos linfáticos, existem todas as coisas boas e ruins. E aí a parede da artéria, a parede da veia, a parede do intestino, a parede do estômago, a parede da minha pele são barreiras anatômicas. Quando alguma coisa entra, e aqui no desenho está mostrando
uma furada, uma agulha entrando na pele, mas é a mesma coisa no intestino. Um arranhão no intestino por uma bactéria, ou por uma comida, ou por um ácido, ou numa artéria, uma parede machucada, arranhada por produtos químicos. A parede de uma artéria por dentro é como se fosse o vidro do relógio, é lisinho, mas eu posso arranhar o vidro do relógio. Quem é que arranha uma artéria por dentro? São produtos oxidantes, eles arranham o vidro dessa artéria. E a hora que eu tenho um vidro arranhado, ele começa a reter sujeiras, e é uma porta de entrada. Então, toda vez que você tem uma ruptura de uma barreira anatômica, pele, por dentro, intestino, estômago, dentro dos vasos, eu tenho uma guerra da polícia que corre lá. Então, quais são os sistemas de defesa imediato que eu tenho? São os glóbulos brancos. Glóbulos brancos tem 6 tipos de glóbulo branco. Tem vários, na realidade, mas, em resumo, meia dúzia. Eu tenho glóbulo branco, neutrófilo, linfócito, eosinófilo, basófilo, macrófago, papapi. Ou seja, esses glóbulos brancos, cada um deles tem uma função. Tem linfócitos T, linfócitos B. Então, cada um tem uma função. Aquela porta de entrada pode ser numa artéria, numa veia, ou no tubo intestinal, ou numa artéria do coração. Aquele arranhão, vai todo mundo para lá para brigar, tentar fechar e fazer uma fagocitose. Fagocitose é o glóbulo branco vai comer aquela coisa que entrou. Porque quando você abriu uma porta de entrada, veio vírus, bactérias e fungos, pelo menos. Vírus, bactéria e fungos sempre entram. Por quê? Porque o nosso corpo é recoberto por dentro e por fora de vírus, bactérias e fungos, bons e ruins. Quando entra, imediatamente as células brancas vão lá. E aí plaqueta entra na jogada. Glóbulo vermelho não, necessariamente. Então, a fagocitose é a primeira coisa. Aí existe um processo inflamatório. O que é a inflamação? Flama é fogo. Então, toda inflamação fica quente, vermelho e dolorido. Por quê? Porque aumenta a vasodilatação daquela região. Aquela região que está machucado, o sangue dilata, as artérias dilatam, que é para chegar mais sangue. Porque para chegar mais sangue, vai chegar mais glóbulos brancos e mais defesa para aquela região. E aí inflama. Aí aquela defesa de fagocitose, comendo bactéria e tal, vírus, começa a formar pus, secreção, catarro. Então, toda inflamação vai ter calor, dor e pus naquele local. Porque houve uma defesa. A inflamação é obrigatória. E aí, mais tarde, eu posso ter uma criação de anticorpos. Então, quando eu como uma bugiganga gostosa do mercado, para uma criancinha, cheio de produtos químicos, o organismo vai criar um processo inflamatório contra aquele produto químico. Porque aqueles produtos químicos conservantes de uma comidinha que está no mercado, eles são o quê? Como formol, conservam um cadáver lá no cemitério, numa faculdade de medicina. O formol é um conservante, o álcool é um conservante. E aí o que acontece? Quando a criança ou a gente come muito produto químico, eu estou o tempo todo provocando processos inflamatórios pequenos no tubo intestinal. Ou no sangue, se aquele produto químico foi absorvido. E aí eu posso criar anticorpos contra alguns produtos químicos que a gente engoliu e aí foi para o sangue, e no sangue eles foram passeando e foram levados para onde quer que seja. Então, aí entra aquela história. Por que você é alérgico? Porque provavelmente você comeu muita coisa que não devia e veio criando alergia. Porque o Brasil é campeão de alergia. Não, existe alergia inata. Quer dizer, a pessoa já nasceu com um processo alérgico exagerado. Sim, mas a maioria é adquirido. A maioria é adquirido. Por exemplo, por que a grávida não rejeita um feto?
né? Se você olhar bem essas duas fotos, tem um bebezinho ali, que é o feto. Por que a grávida não rejeita o feto? O feto é um corpo estranho. O tipo sanguíneo, muitas vezes, não tem nada a ver com o tipo sanguíneo da mãe, aquele tipo sanguíneo ABO, RH. Então, a gente tem que se preocupar, porque aqui entra o sistema imunológico. O sistema imunológico do homem e da mulher, do ser humano, dos animais, ele reconhece que o feto não pode ser rejeitado. Mas ele também reconhece que tudo que está entrando pela boca pode criar anticorpos e pode criar um processo de rejeição. Então, dentro do processo de melhorar a saúde, a primeira coisa que eu falei é aquela história. Eu gosto da dieta da Adão e Eva porque ela é básica. Muita gente fala, mas eu vou comer sem carboidrato o resto da vida. Não, é temporário, é só para você dar uma reduzida no teu peso. É óbvio que depois você vai botar teu arrozinho, feijãozinho, pãozinho, chapa, tudo. Mas é temporário, é necessário. E lembrar que nós precisamos de comida construtora. Construtor é proteína animal. Então, é impossível alguém ter uma saúde boa sem comer proteína animal, carne vermelha, carne branca, peixe, leite, queijo, ovo, pá. Tem que ter os reguladores, que são as verduras, legumes e frutas, que têm vitaminas e minerais. Isso é básico. E energético? Eu preciso de valor energético? Preciso também. Eu preciso de gordura, gordura boa, eu preciso de grão, eu preciso de farinha, eu preciso. O que eu não preciso é de bugiganga do mercado, em excesso. Mas se eu quero emagrecer, eu corto os energéticos temporariamente, o tempo necessário para chegar no peso. Agora, é impossível você ter um sistema imunológico bom sem construtor e sem regulador. Alimento construtor e alimento regulador é a base para você fabricar anticorpos, para você fabricar músculo, para você fabricar glóbulo vermelho, para fabricar glóbulo branco. Né? E os açúcares, carboidrato é açúcar, farinha é açúcar, grão é açúcar, são os problemas. A segunda maneira, eu estou agora falando fora da ordem dos 5 dicas de saúde blindada. Atividade física é obrigatório? Infelizmente é. Né? Nós não temos uma saúde como um urso americano, que ele hiberna 6 meses, ele fica 6 meses dormindo numa caverna, ele não come, ele não urina, ele não evacua e ele não morre. Tem animais que hibernam por 10 anos, insetos que hibernam por 10 anos, e acordam assim, do nada, uma borboleta sai do casulo do nada. Nós não temos esse poder. Nós precisamos de atividade física diária. Por quê? Porque a atividade física diária, ela produz várias coisas, principalmente a dopamina. A dopamina é um dos hormônios da felicidade. É um dos hormônios. E quando você produz bastante dopamina, isso precisa ser atividade física todo dia, você reduz um pouco o teu cortisol, que é um hormônio do estresse, é um hormônio da correria. E você gasta muita energia com isso. E quando você está com muita atividade de dopamina e reduz o cortisol, você produz mais glóbulos brancos e produz mais glóbulos vermelhos. Então, uma pessoa que está o tempo todo estressada, geralmente tem queda de glóbulo vermelho, tem anemia. Né? Então, a dopamina, não adianta usar maconha, crack, cocaína e falar que não é droga. Tudo é droga. Maconha é droga, lógico que é. E vicia. Mas a atividade física diária permite que a dopamina apareça. Então, é atividade física, caminhada, 10 minutos de caminhada, 20 minutos tentando dar uma corridinha, andar, correr, andar. Ou seja, meia hora de aeróbica, para molhar a camiseta. Meia hora de exercício de musculação. Isso não aumenta a dopamina, mas isso é importante para que a musculatura ganhe tônus. E, se possível, para quem tem o milagre de ter uma piscina disponível numa academia ou em casa, entrar na água e ficar lá meia hora, 40 minutos com água andando, porque isso faz uma drenagem linfática, faz uma descompressão da musculatura, da coluna, melhora tudo. Então, essas seriam 3 fases da atividade física ideal. Meia hora de andar, caminhar, correr. Ah, mas meu joelho, anda só. Bota um tênis bom. Meia hora de musculação e meia hora de hidro. Então, isso faz o envelhecer sem ficar velho. Né? Ficar velho é uma opção. Envelhecer faz parte. Todo mundo vai envelhecer. Mas ficar velho, mal cuidado, não precisa.
Então, a gente pode cuidar disso e, principalmente, mudar esse perfil de transformar filho em porco. Porco, burro, mal educado, que é o que a gente vê hoje na maioria dos filhos de muita gente. Né? Se alguém ficar ofendido, me perdoe, mas faz parte. Aí tem uma diferença que muita gente fala, eu vou tomar vitamina, tal, tal, não resolve, se não tiver um conjunto. Mas existe uma diferença entre suplemento e remédio. O mesmo elemento químico, numa determinada dose, ele é suplemento, numa outra dose, ele é remédio. E isso é uma diferença. Eu prefiro suplementar as pessoas desde cedo com tudo aquilo que eu sei que é útil, mas tem que ter acompanhamento. Por quê? Porque se eu suplemento demais, eu mato um pé de milho, um pé de couve, um pé de cenoura. Eu não posso adubar demais. Todo agricultor sabe disso. E eu não posso adubar de menos. Todo agricultor sabe disso. Então, suplementação tem que ser algo muito bem equilibrado. E remédio não, já é para você tratar alguma coisa. Pulmão, hoje é a doença mais crítica que a gente tem, são as doenças de pulmão. Cérebro, são as doenças piores ainda, porque o que a gente faz com o cérebro? Mas toda atividade física tem trabalhos mostrando que a atividade física diária melhora o pulmão, porque você vai aprender a respirar, e você vai usar o abdômen, você vai usar o diafragma. Então, toda atividade física vai fazer com que você tenha um pulmão e uma musculatura e um diafragma melhor para uma emergência, como uma emergência infecciosa do coronavírus. Toda atividade física diária aumenta as interligações dos neurônios. Ninguém fica mais inteligente. Mas sabe aquela foto dos neurônios? O neurônio parece uma teia de aranha. Aumentam a teia de aranha, aumentam as conexões neuronais. Isso já tem trabalho mostrando que a atividade física diária aumentam as conexões dos neurônios. Ou seja, você fica mais rápido, mais espertinho, talvez até mais inteligente. E a atividade física diária muda a energia. Aquela história da energia, que a gente já teve um bate-papo, uma live boa, falando sobre energia. Então, quando eu mudo a energia, e quando eu mudo um pouco a cabeça, mau humor, né, medo, raiva, tristeza, apatia, eu mudo a energia. E essa história das energias funciona. Drogas. Faz parte ter um sistema imunológico bom? Ter atividade física? Faz, porque melhora o teu sistema imunológico, melhora o teu sistema neurológico. Agora, não adianta fazer tudo aquilo e ir fumando. De vez em quando tem lá, enche a cara de cerveja. Não dá para tomar só um copinho? Não, toma lá meia dúzia. Então, e drogas? Quando eu falo de drogas, é tudo. Cigarro, maconha, crack, cocaína, remédios, principalmente remedinho controlado, e principalmente saber que droga é tudo que a gente nem imagina, né? Cheirar cola é droga. A turma que está com álcool agora, vira e mexe, tem gente cheirando álcool. Álcool também é um estimulante cerebral. Cheirar também vicia. Nós vamos ter daqui a 10 anos um monte de gente com cirrose hepática alcoólica, porque cheira e tanto passar álcool na mão. Você acha que não absorve? Absorve. Por isso que a minha recomendação sempre foi água e sabão. Porque ainda não tem, mas daqui a 10 anos eu aposto que vai ter trabalhos mostrando doenças hepáticas alcoólicas em gente que nunca bebeu, mas de tanto álcool no corpo, na mão o tempo todo. Absorve. Cheirar álcool absorve. E todas as drogas. Então, a gente fica preocupado com crack e cocaína. E eu gosto dessa foto porque isso aqui tudo é droga. Todas essas balinhas aqui são drogas, maconha, crack, cocaína, o que você quiser, êxtase, MMDA, tudo quanto é droga que eles quiserem, os traficantes colocam em formato de bala, de papel de arroz com desenho de Mickey, de Pato Donald, de balinha. Isso aqui é da Polícia Federal. Então, ninguém fala de droga, mas a gente pode um dia fazer uma aula sobre drogas. O que a gente precisa saber e mostrar para os filhos, porque eles têm que saber que comprar um MM, um tic-tac na barraquinha de frente da escola, eu preciso saber se aquilo lá não é um traficante fazendo um ponto na frente da escola. E é por aí que começa. A maioria das jovens que começaram com droga começaram entre 10 e 12 anos. Entendeu? E não só por causa de amiguinhos. Então, para ter saúde blindada, são essas 5 dicas. Precisa fazer? Precisa. Agora,
Eu consigo melhorar a imunidade com algumas coisas a mais? Sim. A gente pode melhorar a imunidade melhorando a alimentação e suplementando a alimentação. Eu preciso de vitamina A, vitamina B, vitamina C, ferro, zinco, selênio. Ah, mas só comer não dá conta disso? Não. Esse é o problema que a nutrição erra ainda. Ah, não precisa tomar vitamina. Médico ainda fala isso. Não precisa tomar nada, porque a nutrição dá conta do recado. A nutrição dava conta do recado há 100 anos atrás, quando você morria com 40 anos de idade. Agora, para você ter uma durabilidade de 99 anos, o teu avião, teu carro vai ter que durar 99 anos. Você não pode botar qualquer gasolina, você não pode deixar de trocar o óleo, você não pode deixar de lubrificar, você não pode deixar o carro sujo, porque o barro, a areia, o sal da areia da praia corrói o carro, barro corrói o carro. Então, eu preciso de suplementação desde cedo, mas isso tem que ter avaliação médica. Eu preciso, para melhorar a imunidade, controlar o estresse, porque por mais que a pessoa faça tudo certinho, em estresse, o equilíbrio mental não funciona. Em estresse, o equilíbrio hormonal não funciona. Em estresse, você não consegue engravidar. Em estresse, o homem não tem a ereção adequada. Em estresse, o casal não engravida, porque os dois estão nervosos, brigando, batendo boca o tempo todo, está sem dinheiro, não engravida. Aí vai lá, gasta uma fortuna com inseminação artificial, melhora, parece que relaxou, e engravida meia dúzia de filhos depois sem inseminação. Por quê? Porque a primeira inseminação não era necessária, era necessário cuidar da saúde como um todo, melhorar o processo de blindagem da saúde e de imunidade. Dormir bem sempre foi importante, eu bato isso nas teclas, né? Toda vez eu falo isso. Ah, mas não dá tempo. Eu também, eu deitava 1h da manhã, levantava às 4h30, passei muito tempo na vida fazendo isso. Mas é ruim para a imunidade. Por quê? Porque dormir mal interfere como o estresse com todo o equilíbrio mental. Todas as drogas e remédios interferem com o equilíbrio hormonal mental. E aí você está desregulado. Atividade física diária, eu falei. Quando eu falo de álcool, não estou falando de drogas, mas o álcool em si, só para dar um exemplo. E eu estou preocupado com o álcool, eu não falei isso em lives, mas, cara, esse álcool em excesso, que é criancinha, álcool o dia inteiro, e água e sabão, nada. Quer dizer, é só álcool. Isso absorve. E cheirar álcool, vira e mexe, você está vendo as pessoas assim cheirando álcool. Isso absorve. Então, daqui 10 anos, com certeza vai ter muito trabalho científico falando dos perigos do álcool gel em excesso, né? Porque o álcool vai interferir com a imunidade por si só, vai dar cirrose hepática, vai dar gastrite, vai dar úlcera, vai dar... O álcool corrói o cérebro? Corrói o cérebro. Está provado isso, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Bom, é super simples. Eu sempre dou o exemplo da plantinha. Ou eu cuido de uma pessoa adulta desde criança, por isso que muitas famílias pedem para eu acompanhar as crianças, os filhotes. Por quê? Porque o pediatra hoje faz uma puericultura muito superficial. O pediatra não é mais aquele médico de antigamente. Que você tinha um pediatra que você tenha 30 anos, você ainda ia no pediatra, porque ele era o médico da família. Hoje não tem mais, hoje é um pediatra puericultor. É para ver se está crescendo, se está engordando e tal. Então, cuidar da semente desde cedo. E a semente inclui a mãe antes de engravidar. Obviamente, ensinar as crianças que é a importância da boca. Eu sempre gosto desse exemplo aqui, porque a mulher engravida tem alguma deficiência vitamínica, 80% dos casos de lábio leporino, ou macrocefalia, ou anencefalia, 80% dos casos de doença que nasce com defeito na criança, ou morre, ou aborta, é por causa da mãe, com droga, cigarro e falta de vitamina. Uma falta de alguma vitamina que ela não foi acompanhada adequadamente, né? Então, vamos falar de algumas vitaminas superficialmente, porque a gente vai ter um dia para falar de vitamina. O ferro, eu coloquei logo de cara. Dos pacientes que eu atendi o ano passado e esse ano, é óbvio que muita gente me procurou para ter uma saúde melhor. Muita gente me procurou porque estava com Covid e foi no médico e o médico não faz nada. Ninguém está fazendo nada, infelizmente ainda, né?
Agora tem alguns médicos começando com kit 5, kit 7, mas o kit 12, o kit 11 e 12 não tem nada demais. São remédios comuns, que eu sei usar muito bem, todos eles. Mas o ferro foi uma coisa incrível. Eu percebi que esse ano de 2020, 80% de quem eu atendi, foi muita gente, estava com ferro baixo. Ferro baixo. Uma das razões é a infecção, porque quando você tem uma infecção, você consome ferro. A outra coisa é que você explode a ferritina. Por quê? A ferritina, quando você tem uma infecção, ela está dentro da célula. Você explodiu célula muscular, célula hemácia, célula glóbulo vermelho, célula neurológica, célula renal, você liberou ferritina. Então, no Covid é comum ferro baixo e ferritina alta. Mas eu estou pegando gente que não tem Covid, está lá, ferro baixo, ferritina baixinha. Ou seja, o fulano está com deficiência de ferro dentro do glóbulo vermelho. Sem ferro no glóbulo vermelho, ele não transporta oxigênio. Ele vai estar o tempo todo sonolento, o tempo todo preguiçoso, o cérebro não funciona. O cérebro consome a maior parte do nosso oxigênio. O cérebro consome a maior parte da nossa energia, que veio através da comida e se transformou em glicogênio, em glicose. Então, 80% que eu atendi, mesmo sem Covid, estava com ferro baixo. Isso interfere na síntese de DNA. O que quer dizer isso? Na duplicação de célula para fazer célula da pele, do cabelo, da unha, do coração, do intestino. Todo o metabolismo depende de ferro. O oxigênio para ser levado para lá e para cá depende do ferro. A produção de colágeno depende do ferro. A produção dos neurotransmissores, das substâncias cerebrais, dependem do ferro. E o ferro protege contra produtos oxidantes, que são produtos enferrujantes do nosso organismo. E o ferro, está todo mundo faltando com ferro. Então, o ferro vai prevenir anemia. Ele é extremamente importante para o coração, porque o coração não para. E faltando ferro, falta oxigênio. O ferro ajuda na imunidade, porque ele é utilizado para defesa. É essencial para a oxigenação, para levar oxigênio. Então, toda a energia vai depender de ter ferro. É bom para a pele e é importantíssimo em grávida e criança, principalmente criança em fase de crescimento, que é do zero, do dia que fecundou, até o macaco velho do teu filho. Entendeu? E isso está sendo esquecido. Eu pego muita gente com ferro um pouco abaixo do ideal, e, de novo, não é faixa de referência, é qual é o ideal para cada pessoa. Né? Então, o ferro geralmente é 150, a ferritina geralmente é 150. Vitamina D. Todo mundo que eu atendo, eu estou tomando um monte de vitamina D, fui no médico que está me dando 30 mil cada semana, 100 mil por mês. Eu falo, cara, a gente fabrica 2 mil por dia pelo rim. O rim fabrica vitamina D3. É um hormônio, não é uma vitamina. Então, você não pode tomar um hormônio em dose cavalar e não pode deixar um hormônio em dose baixa. Mas eu tenho que produzir 2 mil, 3 mil todo dia. Se o meu rim não está bom, e a gente já falei que o rim no mundo está ficando ruim, eu estou produzindo menos vitamina D. E não é falta de sol. Esse negócio do sol é conversa. Por quê? Quem mora no Canadá não vê sol, quem mora em Londres não vê sol, quem mora na Suécia não vê sol. Eles veem sol 15 dias no ano, coitados. Aí vai lá para a praça, tira a roupa. Sol, não tem sol. São países que quase não tomam sol. E não tem tanta deficiência de vitamina D, nem de osteoporose, nem osteopenia como a gente. Então, a reposição de hormônio e vitamina D tem que ser diária em dose pequena e ajustar para cada pessoa. Mas tem algumas doenças que tem gente, trabalho científico começando, que vale a pena dar 30 mil uma vez por tanto por mês. São pesquisas científicas em algumas doenças graves imunológicas. Para um ser humano comum, é todo dia um pouquinho. É que nem banho, todo dia um pouquinho. Que nem escovar dente, todo dia um pouquinho. Não adianta tomar dose cavalar. Raras vezes na minha vida, em 45 anos, eu nunca prescrevi vitamina D 5 mil por dia. Esse ano eu tive que prescrever 5 mil por dia para muita gente. Mas temporariamente. Depois eu abaixei para 3 mil, depois para 2 mil ou para 1.000. Então, eu tenho que ajustar a dose do hormônio, vitamina D, conforme o momento e conforme a pessoa. Mas a dose varia entre 2 e 3 mil por dia. Ela é importante para tudo, tudo.
e virou moda, né? Então, tudo que sai na televisão, principalmente do Covid, virou marketing. Quando a mídia começa a falar bem ou mal de alguém, é porque ela ganhou dinheiro para falar bem ou mal. Então, quando começou a falar da vitamina D, eu falei, tem malandragem nisso. Lógico, é marketing para vender vitamina D. Quando começou a falar mal da hidroxicloroquina, era marketing, porque a hidroxicloroquina é barata. O tratamento para o Covid custa $1, $2 no máximo. E aí caíram matando em cima. Zinco. O zinco é importante, os metais são importantes, mas não pode ter muito, porque metal estraga o rim, sobrecarrega o rim. Então, o zinco é uma vitamina importante. A maioria dos multivitamínicos tem 3, 4, 5 miligramas de zinco. A gente precisa de 40 por dia. Então, a maioria dos multivitamínicos tudo faz de conta. É tudo dose de faz de conta. Ou seja, você compra um remédio, já tudo faz de conta. Por isso que a gente tem que sempre procurar um multivitamínico que tenha doses efetivas do medicamento ou da vitamina que eu quero. Então, o zinco é importante, onde que ele está? Mas está na carne, no peixe, no ovo. Mas hoje, vivendo 99 anos, não adianta eu me entupir de churrasco. Infelizmente, a gente morre pela boca, porque come errado, mas a gente não trata doenças pela boca e a gente não se salva pela boca, a gente morre pela boca. A vitamina C virou moda. Vitamina C, vitamina... Isso é basicamente quando algum fabricante joga na mídia. É importante? Mas tem que tomar cuidado. Ela é boa? É interessante, porque ela é um antiferrugem, é um antioxidante, ela ajuda na pele. Por exemplo, quando você não toma vitamina C de jeito nenhum, basta comer fruta, mas tudo bem, você não tem. Você vai ter uma fragilidade da parede da pele, vai sangrar no olho, vai sangrar no pulmão, vai ter fragilidade das artérias, vai sangrar. Então, a vitamina C é importante para a parede, que eu falei, a parede de dentro e a parede de fora, né? Protege de infecção, mas não adianta se entupir de vitamina D, senão você vai formar cálculo renal. Tá? Tudo tem um equilíbrio. Complexo B é outra coisa importante. Não precisa complexo B? Precisa, mas não adianta ficar comendo grão, farinha, batata o tempo todo. Mas uma suplementação de complexo B numa determinada situação, eu reponho, não é para todo mundo. Principalmente B6 e B9. Por quê? Porque a B6 ela tem uma função protetora, inclusive até para câncer, porque ela melhora a produção de linfócitos e ajuda na defesa contra o câncer. Vitamina B6 ajuda na produção de anticorpo. Vitamina B9 ajuda no funcionamento cerebral, também ajuda em pele, unha, cabelo e tal. Ou seja, todas as vitaminas são importantes. O que não pode é tomar por tomar. Isso é que é ruim. A vitamina A. Tem gente tomando vitamina A que nem água. A vitamina A é tóxica, mas ela é boa. Mas adianta tomar fígado, óleo de fígado, de bacalhau, papapá, comer vegetal escuro? Adianta um pouquinho todo dia, mas dependendo de cada paciente, eu posso precisar repor vitamina A. O que acontece é que a maioria dessas vitaminas, a gente não tem uma dosagem laboratorial confiável. Acaba sendo uma dosagem laboratorial perigosa. Então, tem vitaminas que eu não peço a dosagem. Eu simplesmente suspeito e faço uma reposição temporária. Então, por quê? Porque o excesso é perigoso. Selênio é outra coisa importante, mas a gente pode comer. Aí tem nas castanhas, castanha do Pará, nozes em geral e tal. Então, eu dei uma repassada rápida em vitamina, mas todos dependem do intestino. Por isso que quem operou o estômago para ficar magro tem problema para o resto da vida. Todo mundo que fez bariátrica vai ter problema o resto da vida com o sistema imunológico. Mas eu só arranquei pedaço do estômago. Sim, para o resto da vida, o estômago vai te fazer, aquela parte que você tirou vai fazer falta na absorção intestinal de vitaminas. Então, todo mundo que fez bariátrica tem um problema, precisa ter um médico muito bom. E a maioria dos casos que eu atendi com bariátrica tem médico que está repondo meio de orelhada. E a saúde intestinal depende de bactérias boas. Nosso intestino tem uma flora intestinal, um zoológico intestinal bom. Que quando às vezes a gente tem que tomar 10, 15 dias de antibiótico para alguma doença, o que acontece?
A gente acaba matando bactéria boa, aí a bactéria ruim aproveita e explode, né? É comum isso. Então, aí entrou aquela história dos lactobacilos, né? Desses negócios que ajudam a flora intestinal. Tem poucos trabalhos confiáveis, mas é um negócio que ajuda. O importante é uma alimentação boa. Por isso que quem fez a dieta do Adão e Eva por um mês, 2, 3, e depois foi reliberando, né? Melhorou o intestino, porque muda a flora, porque a flora intestinal nossa depende basicamente da proteína animal, verduras, legumes e fruta. Isso daqui é o que melhora a flora intestinal. Quando eu como muita padaria, mercado e bugigangue doce, eu pioro a flora intestinal. E aí, o intestino sendo saudável, eu tenho mais imunidade. Então, olha só. E agora, na época do coronavírus? Bom, vitamina e mineral virou moda, né? Todo mundo falou do zinco, todo mundo falou da vitamina D, mas virou um chute. E muita gente tomando inadequadamente. Fazer uma dieta balanceada ajuda? Sim, com certeza. Por quê? Porque quando você se entope de bugiganga, você piora o teu sistema imunológico. Melhorar o peso é importante? Agora mais ainda. Porque desde janeiro, fevereiro do ano passado, que começaram a falar obeso, diabético, hipertenso, eram os primeiros a morrer. Então tem que ter cuidado. Atividade física diária e, principalmente, avaliação médica preventiva, que é para ver controle de doença que você não sabe que tem. Tem muita gente que fala, não vou no médico que ele vai acabar achando algo. Lógico que é esse o objetivo. Quando você pega um avião e leva para revisão, é para o cara apertar tudo quanto é parafuso antes que o avião caia. Então, tem gente com uma imbecilidade brutal. Então, eu fiz um resumo longo, profundo em algumas partes, superficial em algumas, como nas vitaminas, que é para vocês entenderem que a saúde blindada vai depender muito mais daqueles 5 dicas iniciais. As 5 dicas iniciais são as mais simples e as mais difíceis. A reposição de vitamina, a reposição de nutriente, eventualmente uma suplementação, eventualmente até algum shake, que a gente sabe que tem bons e ruins, podem ser úteis, mas tem que começar com avaliação, suplementação programada, acompanhada, e você fazer a sua parte. Não tem escapatória, né? Então, saúde blindada é a coisa mais fácil que tem, e ao mesmo tempo a mais difícil, né?